Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Olha, a nossa aula de hoje será um pouquinho diferente. Nós vamos começar pela história. Depois a gente vai cantar, orar e terminar a nossa aula, tá bom? Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Quem aqui já perdeu alguma coisa? A tia Alce já perdeu. Eu perdi um anel, perdi dinheiro. E não é legal a gente perder, né? Sabe, crianças, a história de hoje também vai falar de um homem que ele perdeu algo. E está aqui na Bíblia, a palavra de Deus. Vamos ler? Um certo homem, ele tinha 100 ovelhas e uma delas se perdeu. Olha, então a história começa falando de um homem, um pastor. Esse homem, ele era um pastor de ovelhas. E ele cuidava muito bem das suas ovelhas. Ele tinha 100, um montão de ovelhas. Mas sabe, crianças, ele cuidava de uma por uma. Ele era muito carinhoso com as suas ovelhas. Ele levava para tomar banho, levava para descansar, levava para se alimentar. Na hora de dormir, ele contava uma por uma para ver se não estava faltando. Ele tinha um amor muito grande pelas suas ovelhas. Sabe por quê? Ele cuidava com carinho. Aquele pastor, ele era muito amoroso. Mas sabe, a Bíblia também fala que um dia ele estava cuidando das suas ovelhas, chegou a hora de contar uma por uma. Então ele foi lá no pasto, trouxe todas e ele começou a contar. E sabe de outra coisa que a Bíblia fala? Que ele, depois que ele contava, ele sentava na porta do cercado para ninguém fugir. E ali ele ficava junto com as suas ovelhas. Um dia ele foi contar na hora de dormir e faltou uma. Aquele pastor ficou muito preocupado porque estava faltando uma ovelha. E agora? Será que ele ia deixar as outras guardadas para ir procurar ou ele não ia procurar? Porque ele tinha um monte, uma não ia fazer falta. Crianças, a Bíblia fala que ele foi procurar a sua ovelha. E sabe, ele estava preocupado porque ele sabia que os leões, os animais ferozes, estavam lá e podia machucar a sua ovelhinha. Então, quando ele chegou lá, ele viu o perigo que ela estava correndo. Olha aqui o leão indo para cima da sua ovelha. Então ele protegeu. Sabe por quê? Porque ele ama. E aquela ovelha, crianças, ela estava sozinha, porque ela desobedeceu. Por isso que ela se perdeu. Se ela estivesse pertinho das outras ovelhas, ela não teria se perdido. E sabe, ela estava ali sofrendo, porque ela não sabia voltar para casa. Ela era pequena e quem cuidava dela era o seu pastor. E ela estava muito triste e sofrendo, porque ela não sabia voltar para casa. Mas sabe o que aconteceu? O seu pastor, ele foi procurar ela e de longe ele viu a sua ovelha. Eu imagino a alegria daquele pastor cuidando daquela ovelha. E sabe, quando ele viu, o seu coração ficou muito feliz, porque ele foi lá, pegou aquela ovelhinha, colocou no seu bracinho, no seu colo e ele trouxe para casa. E sabe, a Bíblia também fala que ele chegou na sua casa e ele convidou todas as pessoas para fazer uma festa muito grande.
Sabe por quê? Ele achou a sua ovelha. Agora ele estava tranquilo, porque aquela sua ovelhinha estava ali, pertinho daquele pastor. Estava ali juntinho. Agora ele poderia colocar no seu colo, nos seus braços, ele poderia cuidar dela. Cuidar do seu machucadinho, que ela com certeza se machucou, porque ela estava correndo do leão, do lobo mau. Ela estava machucada. Mas aquele pastor, ele amou aquela ovelha, ele cuidou dela. Então, ele fez uma festa muito grande, agradecendo a Deus, porque ele achou a sua ovelha. E sabe, crianças, nós também temos um pastor. Você sabia que eu e você temos um pastor? E o nosso pastor é Jesus Cristo. E você sabia que você é uma ovelha de Jesus? Aquele pastor, ele cuidou das suas ovelhinhas. E Jesus, ele cuida de cada um de nós. Eu e você, nós somos ovelhinhas de Jesus. E ele cuida. E sabe como ele cuida de você? Te amando, te ajudando a fazer lição. Ele te ajuda quando você está triste, quando você quer uma coisa do papai. Ele te ajuda falando que você tem que orar. Quando a mamãe e o papai estão com alguma dificuldade, ele ajuda a resolver o problema. Ele ajuda também, criança, quando a gente ora, quando a gente pede a Deus tudo que a gente está no nosso coração. Então, o nosso pastor, assim como aquele pastor da ovelha, ele não deixa nenhum de nós. Ele estará sempre com a gente, cuidando, amando, protegendo. E eu quero que você guarde essa história no seu coração, que Jesus é o seu pastor, o nosso bom pastor. Ele cuida da gente. E essa música que eu vou colocar aqui para vocês fala disso, que o nosso bom pastor é Cristo. Ele cuida de cada um de nós. Vamos ouvir? Tchau, você vai pôr aqui no rádio, tá bom? Meu bom pastor é Cristo, com ele andarei. Conduz minhas almas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre minhas almas águas, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. Sempre, sempre, com ele andarei. No bom passo confio, no mal me livrarei. Em casa ou no barquinho, pra ele viverei. Sempre confio, pra ele viverei. Em casa ou no barquinho, pra ele viverei. Sempre, sempre, pra ele viverei. Sempre, sempre, pra ele viverei. Viu, crianças? Olha aqui que lindo. O nosso pastor é Cristo. Nós temos que viver para Ele, confiar nele, porque Ele nunca vai deixar eu e você. Ele vai ser sempre o nosso pastor. Nós estamos passando por essa dificuldade, mas o nosso pastor é Cristo. Ele não vai te abandonar e nem me abandonar. Aquele pastor não abandonou as suas ovelhinhas. Jesus também, ele é o nosso pastor e ele nunca vai nos deixar. Amém? Agora nós vamos orar. Eu trouxe aqui meus dois amiguinhos de oração e nós vamos fazer como ele, né?
fechar os nossos olhos e vamos falar com Deus. Vamos orar? Papai do céu, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Senhor, porque hoje eu aprendi que o nosso pastor é Jesus. Eu sei que Ele está sempre cuidando de nós. Muito obrigado, Senhor, pela minha família, que o Senhor tem cuidado e tem orientado, Senhor. Obrigado, Deus, por cada criança, Senhor, que elas possam ter sempre o Senhor como seu pastor. Cuida de cada um deles, Senhor. Cuida, Senhor, de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. E aí, meus amores, gostaram da história? Eu gosto muito dessa história, sabe por quê? Fala que Jesus está cuidando de nós. E para que cuidado melhor e maior do que o de Jesus? Pense nisso, tá bom? Beijos, Deus abençoe e até a semana que vem. Tchau!